Já faz tempo que a agropecuária brasileira espanta o mundo com a força das suas exportações. Pois agora o país também está começando a avançar num negócio que a gente faz muito bem, mas exporta pouco: a nossa tecnologia de produção. Entre os vários países que estão demandando esta sabedência legitimamente brasileira, estão alguns dos nossos vizinhos aqui da América do Sul, como é o caso da Bolívia, de onde o nosso entrevistado de hoje chegou faz poucos dias. E é com grande satisfação que a gente recebe aqui no nosso arranchamento o engenheiro agrônomo André Aguiar, especialista em formação e manejo de pastagens da Boviplan Consultoria. Boa noite, André. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Sidney. Eu que agradeço o convite de vocês para estar aqui com vocês. Tá certo. André, vocês estão tocando um projeto muito interessante numa fazenda chamada Estância São Mateus, em Santa Cruz de la Sierra, né? O que é que está sendo feito lá, André? Correto. A Estância São Mateus, primeiramente, começou com um projeto básico de colocar aguada nas pastagens e também a parte de desmate, novos desmates, novas áreas, abertura de novas áreas para aumentar o plantel. Onde inicialmente o plantel continha 200 matrizes e agora já está praticamente 1.400 matrizes, entra em monta esse ano. E o projeto futuro dela é estabilizar com 2.500 matrizes. Bom, o André trouxe aí, enquanto a gente vai conversando, ele trouxe umas fotografias e algumas imagens feitas lá na região onde eles estão trabalhando, e o amigo vai apreciando aí enquanto a gente vai proseando, né? Agora, André, a tecnologia de formação e manejo de pastagem que a gente usa aqui serve para as fazendas bolivianas? É interessante, isso serve. Nós estamos exatamente na mesma latitude, com uma pequena diferença de altitude. Essa região de Santa Cruz, ela está uma região de mais ou menos 400 metros de altitude, onde as terras são terras de deposição de matéria orgânica com uma fertilidade altíssima. Inclusive nas fotos, nessa foto que vocês estão vendo, tem um bezerro na frente aí, numa vaca, e o bezerro já com 5, 6 meses, e a vaca está numa condição corporal exuberante. Então, isso condiz muito com o microclima e a característica das pastagens dessa região com alta fertilidade. O André, o que é que vocês encontraram lá quando o trabalho foi começado e como é que está a situação hoje? O problema mais grave da Bolívia sempre foi a distribuição de água nessa região onde não tem rio, né? A distribuição de água nas pastagens. Normalmente essas pastagens eram feitas, essa distribuição de água era feita por sistema de poça, onde acumulava água da chuva durante o período chuvoso, e essa água era utilizada durante o ano inteiro. E esse é um grande problema, porque existe um problema do animal entrar, atolar, qualidade da água, quantidade de doenças que você consegue proliferar para todo o seu rebanho. Então, a partir desse ponto, a gente começou a fazer todo o trabalho de água sendo distribuída por encanamentos e por bebedouros artificiais. E tem um grave problema lá, que nós não temos declividade. Nós temos que elevar os tanques australianos para conseguir jogar água mais longe. Então, como a declividade é praticamente nula, nós temos tanques australianos colocados em cima de montes de terra de mais ou menos 8 metros de altura, até 9 metros de altura, para conseguir ter uma pendente e levar essa água por gravidade nas pastagens. O André, agora eu vou me fazer de desentendido de propósito, né? Eu vou te perguntar o seguinte: a gente sabe que aquela região lá, até como você já falou, tem terras de altíssima fertilidade. Sendo assim, por que o fazendeiro tem de gastar dinheiro para contratar uma equipe de técnicos para planejar a formação e manejo do pasto, hein? Isso é bem interessante. Normalmente se diz que onde se produz muito fácil não precisa de ajuda técnica para produzir. Mas aí vem um outro ponto. Você tem que planejar, porque como nós temos uma seca lá muito bem determinada, de 6 até 8 meses de praticamente sem chuva, você tem que planificar todo o seu rebanho para a produção de pastagem sua, para conseguir passar esse período de seca sem ter problemas. Vamos colocar que numa fazenda lá a gente chega a ter pastos, muitas vezes lá eles procuram plantar os pânicos, Mombaça, Tanzânia, Colonião, para aumentar a produção, porque você tem terras férteis, então você tem que plantar os capins de maior exigência. Só que esses capins servem muito para a época de chuva, na época seca a qualidade baixa muito. E eles não plantavam os capins para a época seca e não
também não determinavam, não selecionavam áreas dentro da propriedade para essa época seca. E até hoje isso acontece de muita gente não ter pasto para a época seca, é onde alguns pecuaristas dentro da Bolívia aproveitam a hora do mercado, onde esses pecuaristas que não têm pasto para a época seca têm que desfazer desses animais, e desfazendo desses animais, esses outros que têm pasto aproveitam o preço mais baixo, que normalmente é na época da safra, final de maio, junho e julho, né? E compram esses animais mais baratos e engordam durante a época seca e vendem no final da seca com preço mais caro. Então esse pulo do gato que muitos pecuaristas continuam fazendo já diminuiu bastante, mas ainda tem muita gente que consegue esse mercado lá na Bolívia. Tá certo, André. A gente fica se comendo aqui de curiosidade para saber mais coisa, né? Mas o nosso tempinho aqui é meio corrido, você sabe como é que é. Então, a gente vai continuar acompanhando o trabalho de vocês lá e numa próxima oportunidade a gente chama você para prosear um pouquinho mais. Muito obrigado pela sua participação, André, e até a próxima. Eu que agradeço, a gente se vê.